Todos temos uma rotina corrida e muitas vezes imprevistos acontecem. Nessas horas, a quem recorrer? Bancos? Governo? E nossos sonhos e projetos? Como torná-los realidade? Se você é um profissional que possui registro no CREA, a solução está mais perto do que você imagina. Sua caixa de assistência existe para isso, para facilitar sua vida. Mediante a contribuição anual, que na verdade é um investimento, você conta com todo esse suporte exclusivo. E o valor pago volta para você em forma de benefícios, auxílios e seguros. Ser associado da Mútua e estar com a anuidade em dia só te traz vantagens. Ainda não é associado? Acesse o site e faça agora mesmo sua inscrição. Já é mutualista, mas está com alguma anuidade atrasada? Entre em contato conosco. As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. A vantagem de falar por último, né, já que de tarde vai mudar o formato, é que assim a gente vai adaptando a palestra assim, com tudo que foi falado e tentando, né, juntar os pontos, né? Como dizia ali o dono da Apple, né, que ele diz que, enfim, que um dos segredos está isso, assim, tu saber como é que tu faz para juntar os pontos. Então, assim, eu vou trazer para vocês aqui, né, muito da minha profissão como arquiteto urbanista, e a gente, então, vai dar uma visão, digamos assim, mais sociológica para o fenômeno do transporte. Então, eu vou me apoiar aqui em algumas telas, né? Vou me apoiar em algumas telas. Então, assim, primeiro, né, aí pegando um hábito bem tradicional, assim, do planejamento, né, levantamento de dados, diagnóstico, prognóstico e depois as propostas, né? Então, me parece assim, né, que o dado preliminar aqui é entender o nosso cliente, entender a nossa cidade e entender a nossa vizinhança, não? E como é que a gente faz para isso? Deixa eu passar. Pode passar. Bom, enfim, né? E aí o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Trazer uma perspectiva local, uma perspectiva gaúcha, né? Porque, assim, via de regra, a gente vai nos seminários, citam São Paulo, citam Nova York, citam a Europa, né? Mas o que rola aqui no nosso Rio Grande, né? O que a gente está fazendo aqui? Qual é a nossa perspectiva local? Então, começa, assim, para nós entendermos o nosso público-alvo, né? E quais são as cidades que a gente está trabalhando. Então, eu trouxe aqui, quais são as populações, né, que nós estamos trabalhando. Nossa maior cidade, claro, é Porto Alegre, aí em torno de 1,5 milhão de habitantes. Depois a gente tem aí Caxias do Sul, que fica nos 600. Aí, na sequência, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cidades que ficam ali entre os 500 e os 200 mil habitantes, depois mais algumas que estão ali entre 100 e 200 mil, né? Então, na verdade, assim, o nosso porte de cidades ele é relativamente pequeno, aí quando a gente, né, em termos de Brasil, quando a gente tem metrópoles ali de 11, 15 milhões de habitantes. Então, também são realidades diferentes. E o que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje, então, é como é que é nessa nossa realidade. Pode passar? Bom, eu começo, então, falando da perspectiva local, do ponto de vista aqui da população, da nossa pirâmide etária, tá?
Então, assim, ó, isso aqui, para quem não conhece, pirâmide etária, né, é feito um fatiamento da população, né, e aí vai empilhando, né. Então, aqui a gente tem, digamos assim, de 0 a 5 anos, de 5 a 10, enfim, vai empilhando, até que fica aqui acima dos 65 anos, que é a população idosa, né? Então, se vocês verem como é que isso funcionou, como é que isso está acontecendo na pirâmide etária, essa aqui é de 2000 e essa aqui é de 2019. Isso é, são 20 anos depois, né? Então, assim, vocês veem que já não é mais uma pirâmide, ela é, sei lá, ela é uma barrica, ela é enfim, pode ser feito qualquer interpretação menos pirâmide, não? Mas o importante para nós é aqui, ó, que está diminuindo a base, né? Isso é, tem menos população, e a cada ano, né? Então, isso, como nós estamos já há 3 anos, isso aqui já subiu 3 andares. E a outra questão é, então, aqui, né, a população acima de 65 anos. Então, se lá em 2000 a gente tinha uma população, tinha 5,35% da população acima de 65 anos, hoje a gente tem 10,5%, né? Mais até, com certeza, como passaram 3 anos, são mais. Então, como é que a gente vai estruturar as nossas cidades, considerando assim, é uma população que vem envelhecendo, né? Vem envelhecendo, sim, e isso vai vir, e cada vez mais vai ficando menor aqui, cada vez mais vai subindo na população mais idosa. Pode passar? Bom, esse caso, tá, só para contextualizar vocês, é de Novo Hamburgo, tá? Então, bom, aqui também é de Novo Hamburgo, né? Então, isso aqui também, essa publicação é muito interessante, se vocês tiverem, quem trabalha com planejamento, é uma publicação do Sebrae, que é Perfil das Cidades Gaúchas, né? Então, eles têm uma compilação muito interessante, assim, de dados socioeconômicos. Aí, essa mesma publicação, ela diz assim, qual é o gasto das pessoas com veículo próprio, tá? Então, assim, quais são os gastos gerais, o que as pessoas despendem. Então, o primeiro é 25% com habitação, depois tem outras despesas, e a gente vê aqui, em terceiro lugar, 12,7% do dispêndio das famílias é com o seu carro particular, né? Então, depois vem uma série de coisas, e aqui depois tem o transporte coletivo, que é em torno de 0,4%. Pode passar? Bom, aí esse gráfico, ele apresenta a questão da evolução da frota, tá? Então, também ele pega aqui o ano de 2010 a ano de 2020, né? E ele faz, então, o que está em azul é 2010 e o que está em amarelo é 2020, né? Então, vocês veem aqui, ó, né, a quantidade de... Como é que está a expansão, principalmente de automóveis, não? Assim como de motos também, depois a gente vai ver especificamente a questão dos motos. Aí, se a gente utilizar a questão da evolução da frota, né, ela cresceu somente de automóvel, ela cresceu 52%, e ela, então, somou 40 mil unidades praticamente ali nesses 10 anos. Tá? Bom, aí a gente faz um comparativo, né, entre a evolução da frota e a evolução populacional, também pegando como estudo de caso Novo Hamburgo. Tá? A população de Novo Hamburgo, ali em 2010, ela tinha 239 mil habitantes, né? E aí ela passou, em 2021, ela passou para 247 mil. Então, em 10 anos, a gente teve um aumento populacional de 4%, isso é, uma média anual de 0,3%. Aí nós pegamos a evolução da frota. Nós tínhamos 122 mil em 2020, passamos para 177 mil em 2021. Isso é, 45%, ou seja, 4% no período. Se a gente for, só um pouquinho, volta um pouquinho, se a gente for considerar ano a ano, né, se vocês pegarem aqui, digamos, eu peguei os totais, se vocês verem o perfil, tem ano que a frota subiu 9%, que foi naquele período ali que teve a redução de IPI, né? Então, eu digo, quando foi lançada essa lei, assim, qual foi o estudo de impacto de trânsito que se fez, né? Como é que isso iria impactar o sistema viário, né? A gente sabe depois o que aconteceu, né?
Mas, enfim, aí esses dois gráficos aqui, um ele mostra a evolução populacional e aqui ele mostra a evolução da frota. Pode passar para o próximo. Aí, esse gráfico, tá? Eu fiz o seguinte, tá? Isso é uma prática que a gente faz em planejamento de mobilidade urbana. Então, eu peguei aqui o ano, tá? Qual era a população, aqui a taxa de crescimento, que seria 0,03, a frota, 0,04, né? E aí a gente foi fazendo ano a ano, né? Sempre aplicando um em cima do outro, né? Ano a ano, né? Então, a gente chega aqui, ó, no ano de 2030, a população seguindo essa tendência, que eu acho que vai baixar, né? A gente vai chegar aqui em 2030 com 254 mil habitantes e 253 mil veículos. Então, a gente tem aqui, ó, em 2030, a gente tem a taxa de saturação, tá? Isso é, não tem mais, não. Só que é o seguinte, a gente tem aqui que apenas pessoas acima de 18 anos podem dirigir, né? Então, esse outro gráfico, ele apresenta assim, é a corrigida, né? Então, na verdade, essa taxa de saturação, ela é bem anterior. Aí, o que eu faço aqui? Eu verifiquei lá no IBGE, né, que vocês têm ali 20% da população tem menos de 18 anos, em torno disso, né? Então, essa aqui é a população corrigida, isso é a população acima de 18 anos, que eu não estou tirando os velhinhos aqui ainda, estou supondo que os velhinhos de 80, 90 anos vão estar dirigindo ainda. Então, aqui, ó, com essa população de 20%, eu tenho aqui, em 2024, eu tenho 199 mil adultos e tenho 199.990 veículos. Então, aqui, ó, nesse ponto, em 2024, eu vou estar numa taxa de saturação. Quer dizer, mesmo que aumente a frota, não tem como aumentar a circulação, porque ninguém pode dirigir mais do que um veículo ao mesmo tempo, né? Então, isso aqui, assim, é uma coisa de se pensar, né? As nossas cidades, eu acho que a gente ainda continua pensando as cidades com aquela nossa cabeça lá digamos assim, logo pós-revolução, né? Onde a gente tinha índices de crescimento fantásticos, né? E as nossas cidades, elas continuam sendo planejadas da mesma forma, né? Então, isso aqui, assim, né? Então, isso aqui é um indicativo que talvez, assim, né? Muitos dos esforços ali, daqui a pouco eles se inviabilizem, né? Eles não fazem mais sentido, né? Uma vez que a gente vai ter aqui, ó, taxa de saturação. E a gente não está muito longe, ó. A gente vê que nós temos aqui o quê? Nós estamos em 2022, entrando daqui a 3 ou 4 anos, né? Claro que, assim, nós vamos ter a mobilidade regional, né? Quem vem de uma cidade para outra. Mas aí a tendência vai ser muito mais de saturar as rodovias do que de saturar as vias urbanas, né? Ou saturar os pontos dos polos geradores de tráfego e tal, né? Tanto é que, assim, eu vim para cá, eu vim lá do Morro Santa Teresa e eu fui pegar congestionamento aqui na Freeway, em Porto Alegre, né? Então, a gente vê aqui no Rio dos Sinos, vocês enfrentam isso todo dia, né? Bom, aí o que está acontecendo? Desculpe, o que está acontecendo no sistema de transporte, né? Aqui também é Santa Maria, o município é Santa Maria, também é um município que nós estamos fazendo o plano diretor de transportes lá. Quando eu digo nós, né, é a minha empresa, que eu tenho uma empresa de planejamento urbano e trânsito e tudo que é relacionado. Então, assim, o que a gente viu? Eu não coloquei aqui pós-pandemia propositalmente, tá? Porque se eu for colocar pós-pandemia, aqui ele termina em 2019, aqui, né? Esse gráfico é de 2019. Porque aí realmente ele tem um precipício, né? Então, eu estou falando aqui da taxa tendencial aqui. Santa Maria, só assim, para quem não conhece, é uma cidade essencialmente universitária, né? Então, elas têm 3 universidades, entre elas a Universidade Federal de Santa Maria, e tem também o Exército, tem uma corporação do Exército bastante grande lá. E aí, bom, aí os passageiros, tá? Então, aí se vocês verificam, os passageiros aqui, tá? Aqui é a rodagem, e aqui os passageiros. Aí, olha, vocês veem aqui, nós estratificamos, tá? Então, o que é azul aqui? Só me ajuda aqui que eu não estou conseguindo ler, aqui é... Aqui. Mas enfim, o que tem? Então, essas faixas, não sei qual delas é, mas enfim, uma delas é isento, outra delas é escolar e a outra delas é, enfim.
E vale transporte. Aqui o amarelo é vale transporte, esse aqui é o escolar, esse aqui é o isento. Então, vocês veem que o que efetivamente está caindo, ó, é o passageiro pagante em dinheiro. Então, o que mantém o sistema, na verdade, lá é o vale transporte e o escolar. Né? Tá? Então, isso aqui agora, depois, a gente agora fizemos uma atualização pós-pandemia e essa curva está por aqui, ó, e essas outras praticamente voltaram. Né? Bom, aí nós fizemos também aquela coisa assim, estava falando, quem é o nosso cliente, né? O que o nosso cliente deseja, enfim. Aí, lá em Santa Maria também, nós fizemos essa pesquisa que a gente chama de importância declarada, tá? Então, a gente foi para a rua e a gente apresentou uma série de atributos aqui, tá? Então, por exemplo, aqui a questão do ruído, uma série de atributos aqui, né? Tá? E aqui, então, a gente tabulou isso de acordo com a importância. Então, aqui essa última aqui realmente vai ficar... Vai ter que apagar a luz de novo, né? Essa aqui. Enfim. Vamos ver aqui o que tem. Aqui, eu acho que é conforto dos ônibus, exatamente aqui, ó, conforto dos ônibus, tá? E aqui é a rapidez e aqui é a tarifa, ó, tá? Então, aqui são... o que a pessoa dá mais importância aqui, tá? Conforto, exatamente, conforto, tarifa e segurança, né? Eu acho que é isso, né? Rapidez, perfeito, é isso mesmo, rapidez, tá? Então, vamos ficar com esses 3 atributos aqui, ó, tá? Então, aqui, no final, a gente pedia para que eles colocassem num score, né, de importância, tá? Então, aqui vocês veem, ó, que aqui como... E eles tinham a oportunidade de eleger 4 itens, tá? Então, o que apareceu com maior intensidade foi realmente a questão do conforto da viagem. Aí... É só salientar, tem conforto. Conforto. E aí, bom, o que é o preço, né? Porque os caras dizem, o que importa mais é o preço? Não é, nunca aparece, nunca apareceu, nenhuma pesquisa que a gente fez até hoje apareceu o preço da tarifa como atributo principal. Não aparece, né? Aparece como conforto. Tá. Aí a gente, depois disso, né, depois deles elencarem os atributos de acordo com a importância, nós perguntamos assim, bom, qual é a nota que tu atribui, tá? Então, aqui também, a primeira, a segurança no trânsito, eles atribuíram uma nota de 6,51. E aqui também a questão, claro, que aí aparece a relação inversa, né? O pior nota foi 3,54. É uma questão que aparece meio dúbia ali, né? Porque, enfim. Mas, aqui, ó, como segundo, penúltimo item, menos que eles atribuem uma nota menor, é 3,64, que é na questão do conforto. E aí, quando nós começamos a trabalhar lá, né, nós, na verdade, fomos fazer, foi uma licitação, técnica e preço, né, que a nossa empresa ganhou, e aí, na verdade, era para detalhar o que estava no plano diretor de mobilidade urbana deles. E o plano diretor de mobilidade urbana deles, ele previa a operação tronco alimentado. Todos aqui sabem o que é operação tronco alimentada? Né? Aí todos os passageiros levam para um determinado terminal, faz transbordo, e aí a linha segue depois, né? Então, assim, e o que isso o que implica um transbordo? Né? Implica em a pessoa usar um ônibus, descer, ter um período de espera, pegar o outro ônibus, e esse período de espera tu nunca sabe quanto vai ser, né? Pegar outro ônibus, se tu estava no ônibus, tu tinha um lugar sentado, provavelmente tu vai pegar, dependendo, tu não vai conseguir lugar sentado, porque o princípio da operação tronco alimentada é a eficiência, né? Então, lota os ônibus, né? E assim, troncalizar todo o sistema, né? E assim, bom, aí o primeiro impacto foi isso, né? Dizer, vamos, no mínimo, assim, botar digamos assim, criar um atrito primeiro ali, né? E aí, bom, foi assim, né? Uma coisa, tipo assim, a gente não quer fazer, né? Assim, não, a chance, assim, ó, da gente fazer isso e não dar certo é 90%, né? Não, mas quem colocou foi o plano de mobilidade. Aí é que eu digo, tá? Então, quem fez esse plano de mobilidade deles, nem sei como é a empresa, mas eu sei que ela é da Espanha. Então, eles vieram e trouxeram, e por isso que eu digo assim, perspectiva local, gente.
né? Eu vim da Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, tá? Assim, em Porto Alegre nós não conseguimos implantar a operação tronco-alimentada. O João Otávio sabe disso, né? Nem o Terminal Triângulo foi feito para a operação tronco-alimentada e a gente não conseguiu. O máximo que a gente conseguiu foi fazer um ponto de conexão e transferência, né? Que funciona muito bem, aliás, como isso, tá? Mas o terminal ali, quem é de Porto Alegre sabe, o Antônio de Carvalho foi desativado, o terminal Azenha funciona meia boca, né? Tá, então é essa a realidade. E além de tudo, assim, requer um desperdício, assim, um investimento fantástico em terminais, né? E aí eu perguntei assim para eles, assim, bom, mas qual é o tema gerador, assim? Por que vocês querem a operação tronco-alimentar? Ah, para liberar os corredores, para aliviar o sistema viário. Aí eu digo, mas olha a incoerência que vocês têm. Então, vocês estão sacrificando o transporte coletivo, dando transbordo, para aliviar o sistema viário do carro particular. Olha a inconsciência. Então, eu digo assim, eu sou da década, entrei no serviço na década de 80, 90, por ali, né? É a cabeça dos anos 80, 90. Sabe, nós não mudamos isso, nós não temos o foco no cliente, nós continuamos... Tem aqueles modelinhos que as universidades ensinam que a gente está aplicando, sabe? Né? Então, assim, ó, né? Eu acho que assim, a gente... Partimos daqui, ó, o que o nosso cliente valoriza, né? E aqui não tenho nenhuma notícia de que a operação tronco-alimentada ela também diminua a tarifa, muito antes pelo contrário. Ela tem ainda o ônus da manutenção do terminal. Bom, é isso, então, com relação ao... Bom, aí a questão da distribuição modal, né? Como é que anda a distribuição modal? Essa pesquisa nós fizemos aqui também, a minha empresa, a Procidades, aqui foi num consórcio que a gente fez ali com a Gistran e mais a Geitran, que a gente fez o plano diretor de mobilidade urbana de Canoas aqui. Também uma técnica e preço que a gente ganhou. Então, essa pesquisa aqui ela foi feita em 2019, né? Uma pesquisa de origem e destino domiciliar. Tá? Todos conhecem essa metodologia, né? A gente vai na casa, bate toque, 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 e pergunta quantas pessoas são móveis na casa, né? Quantas pessoas saem de casa efetivamente, para que motivo e qual é o meio de transporte que utiliza, né? Então, esse aqui é o caso de Canoas, tá? Então, aqui 23% andavam a pé. Por que isso, gente? Olha só, tá? Então, Canoas tem uma rede de distribuição de escolas, né, muito bem distribuídas nos bairros, né? Então, os alunos fazem os seus deslocamentos, principalmente a rede pública, assim, muito próxima dos bairros, enfim, né? Então, quando a gente pensa em mobilidade, não é só a mobilidade dos grandes eixos, é a mobilidade da cidade como um todo, né? Aí, motocicletas era 5%, né? Aqui até deu baixo, assim, eu achei que deu baixo, porque outros municípios que a gente trabalha, aí a gente vê que chega a 8%, 9%, tá? Mas no caso de Canoas foi 5%. Ônibus, 20%, tá? Depois, aqui, ônibus fretado, né? 4%. Depois, aqui, o trem, 8%, não? 8% faz integração com o trem, 13% carona e 11% carro como motorista. E ali a questão das motos, né? Ah, não. Eu acho que ele separou, exatamente. Mas o importante aqui, ó, tá, gente? É a primeira vez, assim, ó, aplicativo, tá? 5% de aplicativo, antes da pandemia. Aí, quando a gente foi ver a questão da espacialização, né? Vamos passar para o outro agora. Quando a gente foi fazer a espacialização, né? Que nós dividimos toda a cidade aqui em zonas de tráfego, né? Aí, assim, então, cada um dos modais a gente colocou aqui para ver cada uma dessas zonas aqui, o que representava em termos de distribuição modal, né? Aí, por incrível que pareça, aonde apareceu uma maior taxa de utilização de aplicativo foi aqui, ó. Foi na Harmonia e no Matias Velho. Tá? Então, por incrível que pareça, foi aqui, ó, onde apareceu maior utilização de aplicativo, que eu acho que foi em torno de 8%. Tá?
E aqui, então, só vamos ver aqui o verdinho, que pena que não dá para ler, né? Mas, enfim, o verdinho eu acho que é a pé, depois isso aqui é automóvel, ônibus, enfim. Oi. Mas, então, assim, né, é muito importante também que essa leitura ela não seja feita num território como um todo, mas sim que a gente verifique, zona por zona. Então, a gente tem aqui, são três zonas assim de estratos sociais bem baixos. O primeiro é aqui, Harmonia e Matias Velho. Aqui a gente tem o Guajuviras, e aqui tem esse outro bairro aqui, enfim, que também ele fica meio em área meio alagadiça ali, né? Tá? Bom, aí, então, a gente tem a questão da espacialização das viagens, né? Então, aonde elas estão, de que forma elas ocorrem, tá? Então, isso aqui também, ó, o método de captação dessa informação aqui é pesquisa de origem e destino, aquela que a gente foi e bateu e perguntou, né? Então, isso aqui é o automóvel e isso aqui é a bicicleta, tá? Essa aqui significa quanto maior a esfera, maior é a densidade. O tamanho do círculo ele é proporcional ao número de viagens, né? Então, vocês veem que essa parte aqui, né, que envolve principalmente aqui o entorno do eixo do 116, aqui é a área do shopping, essa área dos estratos mais altos, né? Então, aqui vocês têm uma maior concentração de automóvel. E aqui, então, é bicicleta, né? Então, vocês veem também aqui, ó, esparramando aqui para a área do Harmonia e do Matias Velho, esparramando aqui para a área do Boqueirão, e também essas áreas aqui mais populares. E a gente vê também aqui a bicicleta na integração com o Tresurb, também como ela é importante. Bom, aqui também, então, dentro disso também, né, que é mais um instrumento ali de trabalho, né, então isso aqui foi uma pesquisa de contagem de veículos, se elencou, eu acho que foram em torno de uns 40 pontos que a gente pesquisou, e aquela contagem que vai e pesquisa. E aí depois ele se utilizou o Transcad, né, não sei se vocês conhecem aqui, mas o Transcad é uma ferramenta de simulação, né, enfim, que joga a base física lá e joga os dados, aí tu passa uma semana alimentando os dados e aí ela, em 5 minutos ela processa. Não é isso? É bem isso, né? Tá? Não, assim, ó, eu sou de Porto Alegre, eu digo assim, e quando a gente fez lá a primeira EDOM de Porto Alegre, tá? Não tinha computador que fizesse esse processamento. Foi utilizado o computador da 0 hora. Hoje tu faz num celular, né? 90? É por ali, foi na época dos corredores. É ali naquela, isso, foi naquela época do, tá? E aí, bom, então esse gráfico aqui, ó, ele dá a densidade de viagens, aqui, claro, que a 116, ela é a mais, tem maior, né? Aqui é a Ferreira, que vai lá para Cachoeirinha, por aqui também, enfim, né? Aqui também a continuidade da Boqueirão, e aqui ele te dá os pontos de congestionamento, né? Tá? Então, a gente vê que os pontos de congestionamento são os eixos de entrada, né? Aqui quem vem de Cachoeirinha, Porto Alegre, enfim, né? Aí é só para dar para vocês. Bom, então, assim, quais são as tendências, então, para a mobilidade, né? Então, eu acho que eu vou avançar um pouquinho, né? Porque acho que muito já foi dito, né, em termos de tecnologia, mas eu vou avançar um pouquinho, né? Então, quais são as variáveis aqui, as variáveis de análise, né? São os fatores comportamentais, os fatores econômicos e os fatores urbanísticos. Bom, aí a gente vai ter, né, são 3 tendências, são essas tendências da cidade do futuro, assim, né, que eu acho que muitas delas já se viabilizaram, né, e são em andamento, né. Bom, então a cidade integrada é aquela que tem as conexões modais, que tem os hubs de mobilidade, fluidez do tráfego, a questão dos compartilhamentos, né, isso aqui está vindo muito forte já, o bike sharing, né, que já está bem difundido isso, né, e eu não vi ainda no Brasil, mas tem os car sharing também, que botam lá na tomada, eu vi isso em Londres, né, bota na tomada e fica os carrinhos pequenos ali, e nada, bota teu cartão de crédito e pega, né. Bom, a cidade inteligente, ali dentro desse conceito ali do Smart Cities, né, que é toda uma linha também de pensamento que está vindo, então é a cidade tecnológica, a cidade da informação, né, a cidade da criatividade, conectividade e a cidade da liberdade de escolhas. Bom, aí a gente vem a cidade planejada, que aí a gente entra em conceitos urbanísticos também, né, então a cidade planejada, a cidade compacta, né, a cidade miscigenada.
e a cidade sustentável aqui também com todos os seus atributos. Bom, aí assim, né, quais são as tendências, assim, quando a gente fala em urbanismo, né, e que isso vai impactar diretamente nas questões de mobilidade também, né? Então, a questão da gentrificação urbana, né? Para quem não conhece esse termo da gentrificação, né? É esse processo de recuperação de áreas degradadas ou áreas desvalorizadas ou áreas deprimidas, que aí tu aplica, né? Tu tem o que a gente chama assim, de amenidades urbanas, né? Então tu faz aportes de qualidade, né? Recicla usos, enfim, né? E isso geralmente são áreas assim bem localizadas. Quem falou antes da questão do metrô ali na beira do rio, né? Que está um processo aqui, o 4º distrito de Porto Alegre está num processo bem assim de gentrificação, né? E aí o que ele tem a ver, né? Ele tem a ver então com a ocupação da recuperação dessas áreas com boa acessibilidade, com boa centralidade. Então, a gente tem aqui, o que a gente tem? Um prédio, todo ele, né? Uma indústria, alguma coisa assim, totalmente degradada, né? E aí tu vem no primeiro momento, recupera para residência, depois tu recupera aqui já para um comérciozinho, aí depois tu tem isso aqui, vai adicionando containers, vai agregando qualidade, vai fazendo outro tipo de edificação. Deixa eu passar. Aí a questão também da revitalização do centro, né? Da reocupação do centro, né? Então, eu trouxe aqui 2 lâminas, né? Isso aqui, ó, aqui é a Cracolândia de São Paulo, né? E aqui é umas edificações dos Campos Elíseos, lá de São Paulo também. Campos Elíseos já foi, assim, a área mais valorizada de São Paulo e hoje virou um lixão, né? Então, aqui eu trouxe aqui, ó, isso aqui é uma publicação aqui, eu tirei do site, enfim, né? Para combater a Cracolândia, Tarcísio propõe mudar a sede do governo para Campos Elíseos, né? Então, é um lugar mais central, né? E é um local assim, que tem essa possibilidade, uma prefeitura vai trazendo funções agregadas, né? Então, essa é a tendência. Pode passar. A outra questão, então, é a volta ao centro, né? A valorização da acessibilidade, né? A gente tem ali o 4º distrito, que é uma área extremamente acessível. A gente tem o corredor Farrapos de um lado e a gente tem o metrô do outro, né? É uma questão de uma outra estação, talvez, mas enfim, né? E aí, esse prédio aqui, ó, o que diz aqui, né? Então, o plano diretor, ele faz mudanças que ele permite a construção dos prédios mais altos do Brasil. Hoje, o plano diretor de Porto Alegre, ele limita em 82 metros, né? Que dá em torno são 12 andares, né? E, então, assim, o plano diretor, ele está mudando, né? Então, isso aqui é na Almirante Tamandaré, com a Câncio Gomes, tá? Para quem conhece ali Porto Alegre, é próximo ali da Siderúrgica. Então, está sendo proposta a demolição desse prédio abandonado e a construção desse prédio aqui, altamente tecnológico, totalmente já com esses aspectos, assim, da ambientação, de vegetação, de áreas verdes, né? Pode passar. A outra tendência também, né, é a questão da verticalização. E para a mobilidade urbana, qual é a grande vantagem, né? A substituição de vias por elevador, né? Então, o que tu coloca numa torre aqui, tu levaria 5 quarteirões para colocar essa densidade, né? E Porto Alegre, infelizmente, assim, né, não é o caso de Novo Hamburgo, não sei como é que é o caso aqui de São Leopoldo, mas Novo Hamburgo adota índices muito mais altos que Porto Alegre e muito mais altura. Claro que aí tem restrições, tem estudos de impacto de trânsito, tem uma série de coisas, inclusive alguns empreendimentos que o nosso escritório fez, né? Mas, assim, ele é uma cidade, ele tem uma questão de uma complexidade, né? Então, esse aqui é um prédio que está em fase de análise pela prefeitura, que vai ser o prédio mais alto de Porto Alegre, e que ele ocupa aqui também uma área aqui da 3 de abril, ali também no 4º distrito, né? Então, vocês podem ver que é tudo muito no centro, assim, né? Bom, aí a gente faz uma incursão ali pela área do planejamento urbano, né? E quando eu falo em planejamento urbano, eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva da onde surgiu esse tal desse planejamento urbano, né? Com relação ao zoneamento de usos, principalmente. Para quem não é do ramo ali, existe um tal de um arquiteto chamado Le Corbusier, né? E esse Le Corbusier, ele foi assim, no início do século passado, e ele ditou todo um regramento urbanístico
que principalmente pós-guerra, né? E ele tinha um propósito, o zoneamento de usos que ele propôs, além de uma série de outras coisas, claro, mas ele tinha como propósito separar zonas, né? Então, e tinha um conteúdo muito, muito ideológico, assim, tipo assim, ó, botar os pobres para as periferias. E também ele era muito baseado na questão da indústria da época, que ela era altamente poluente. Não? Então, não tinha como viver. Só me ajuda aqui, estou no prazo? Estou bem, né? Então, assim, o que fazia o tal do planejamento tradicional, né? Era o tal do zoneamento, a estratificação de usos. Então, o que acontecia, né? As residências ficavam num lugar, o comércio, escritórios ficavam no outro lugar e as indústrias ficavam no outro lugar. E aí eu me lembro muito aqui do Navegantes de Porto Alegre. Logo que eu entrei na prefeitura, tinha as linhas que saíam lá da Zona Norte, as linhas Navegantes, e que traziam eram linhas assim, especiais que levavam todo aquele contingente de pessoas para trabalhar no Navegantes, ali no bairro Navegantes, né? Onde agora é o DC Navegantes ali. Né? Bom, aí a questão foi evoluindo, as empresas elas deixaram de ser tão poluentes, elas começaram a adotar uma série de normas ambientais, enfim, né? E aí, bom, aí surgiu esse conceito novo, que é o tudo por perto, né? E o Plano Diretor de São Paulo foi o primeiro a adotar esse conceito, né? Que assim, ó, então vamos fazer tudo, conviver com tudo, né? Desde que respeitadas as questões de impacto, né? De impacto, tanto poluente quanto de qualquer coisa assim. Né? Mas assim, né, qual é o problema de ter uma fábrica de gelo, uma fábrica de sorvete, enfim, que não tenha nenhuma externalidade junto com as residências, né? Assim como o comércio. Né? Então, a questão do urbanismo também, estão havendo grandes mudanças nesse sentido, né? Os trabalhos que a gente está fazendo, a gente está trabalhando com esse conceito do tudo perto. Bom, aí na questão da densificação, né? Vocês sabem, quem não é do ramo também, tem uma forma de densificar a cidade, né? Que tu pega o número de metros quadrados do teu terreno, e aí tu vai lá na prefeitura e a prefeitura te diz quantos metros quadrados tu pode construir em cima daquele terreno. Por exemplo, se tu tem um terreno de 1.000 metros, tá? O índice de aproveitamento dado em Porto Alegre, salvo exceções, é 1,6. Isso significa que tu pode construir 1.600 metros em cima daquele terreno. Se tu vem aqui, digamos, para Novo Hamburgo, tá? Esse índice de aproveitamento ele passa para 8, eu acho, né? Vocês têm são índices bem altos. Então, o que em Porto Alegre eu posso construir 1.600, em Novo Hamburgo eu posso construir 8.000. E aí vocês veem o que impacta isso sobre o terreno, né? Impacta altamente sobre o terreno, e aí o que acontece? A construção civil ela vai indo para as periferias, onde o terreno é mais barato. E aí a gente tem o tal do espraiamento urbano, onde tu tem que levar infraestrutura, onde tu tem que levar iluminação, onde tu tem que levar coleta de lixo, né? Isso que torna a cidade cara, né? Então, a tendência hoje é dar uma alta densidade aqui, tá? É uma alta densidade nesses locais onde tu tem centralidade, onde tu tem infraestrutura, onde tu tem vias, né? E aí tu vem vindo em forma de cone, né? Tu vai abrandando, tu vem, vai, né? Quem quiser morar lá na vida simples do campo, na vida bucólica, ótimo, tudo bem, né? Respeitadas as suas... Esse caso aqui, gente, tá? Isso aqui é um projeto, tá? Eu peguei essa imagem aqui de Canoas. Isso aqui é um projeto da Bolognese, que tem ali, quem conhece ali a entrada de Canoas, é na Avenida Canoas ali, né? Aquele acesso, aquele trevo novo que entra ali para Canoas. Isso aqui é um projeto da Bolognese ali para aquele setor. Eles chamam de... Não vou me lembrar. Mas, enfim, é um projeto real que está em fase de aprovação, isso. Né? Então, vocês se imaginam o que isso vai levar com essa implantação, o que isso vai levar de população ali para a orla da 448. Né? E só imagina, agora, com a centralidade da 448, o pessoal dá um pé e está em Porto Alegre. É o que aconteceu com Nova Santa Rita, com a 448, né? Então, é isso, né? Então, maior concentração, reforço do conceito do tudo por perto, né? Ou cidade dos caminhos curtos, enfim, né? E diminuição das viagens motorizadas ali com ênfase no pedestrianismo, né? Eu acho tão feio esse termo, mas ele é o termo correto. Pode passar?
Bom, aí, então, a questão dos aspectos comportamentais. Lá era a questão dos urbanismos, né? Como é que está vindo isso mais reservado para nós profissionais. Agora, como é que a população ela está ela está percebendo isso tudo, né? Então, aqui tem uma declaração aqui do dono da Uber, do inventor da Uber, né? Que ele diz o seguinte, ó: acredito que em 20 anos ninguém terá carro. Se alguém tiver um filho agora, esse filho não vai aprender a dirigir, né? E a gente já vê, assim, eu sou mãe de jovens adultos, né? E a gente vê, assim, que várias pessoas já não querem dirigir, né? E somado a isso também, assim, ó, já começa a ter uma tendência de oferecer imóveis no mercado sem garagem, né? Imóveis mais bem localizados sem garagem, né? É também uma tendência do mercado essa, né? Pode passar? Bom, ali também a questão dos home office, né? Aqui, né? Então, é uma coisa também que veio com tudo, ali já era uma tendência, mas que veio com tudo aqui depois da pandemia, né? Então, isso aqui, ó, também é uma notícia que eu tirei do jornal, né? Então, home office. Então, como as maiores empresas do mundo adotaram o trabalho remoto, né? Então, aqui a questão da Google também, né? E aqui também tinha um site ali, né? Conheça 40 sites para encontrar vaga de trabalho remoto ou em home office, né? Então, aí tu vai ver, eu vi um site lá, por exemplo, que tinha 2.000 vagas para trabalho remoto, né? Então, isso aqui também é uma coisa que está vindo com tudo, né? E aí a gente começa a ter, assim, uma mobilidade não mais casa-trabalho, mas uma mobilidade casa-lazer, recreação, né? Isso é uma tendência muito forte que está vindo, né? Até porque, assim, as vagas de trabalho elas vão diminuindo, e vindo o processo de automação, né? E aí tu passa a ter muito mais tempo para lazer e recreação, e aí tu passa a ter essa, digamos assim, esse perfil de deslocamentos que ele é nessa linha mais para o lazer e recreação do que para o casa-trabalho. Pode passar? Bom, aí, visto isso tudo, né? Então, assim, a gente tem ali uma oportunidades e inovações, aqui já foi falado exaustivamente aqui, foi feito pelo Felipe, foi feito ontem também pelo Vitor, né? Mas, então, assim, né? Só dando uma rememorada disso, uma vez que eu arrumei essa aqui também, os dados em tempo real, né? Então, ontem eu fui levar o Vitor para o aeroporto, e ele estava meio ansioso, porque ele tinha o voo às 7 da noite e tal. Aí eu olhei ali no meu Waze, né, e disse assim, não, tá super tranquilo, a 116, né? Vamos lá, chegamos ali em 40 minutos, nem isso, estamos lá. Depois, os créditos de mobilidade, né, que também foi falado ontem, acho que pela Digicom, foi falado, enfim, mais, né, onde numa única mídia, né, tu tem o cartão de crédito, tem o teu Vale Transporte, tu tem o teu Vale Transurb, tu tem o teu Vale Refeição e sei lá mais o que, né. Depois tu tem os veículos autônomos, né, que eles já estão vindo assim com bastante recursos também, se não autônomos, mas já com uma série de recursos. A questão do transporte sob demanda, que eu acho que isso aqui é uma coisa que está vindo com tudo também, só que assim a gente tem que prestar bem atenção, né? Prestar bem atenção nos cuidados que a gente tem que ter. A questão do monitoramento também, para evitar colisões, aí aumenta muito a segurança, né? Meu carro, por exemplo, ele tem um dispositivo que, quando tu chega meio próximo, ele calcula a velocidade do carro da frente, aí ele já dá um berro, né? A questão do bike sharing também, que já tem muito, né? Não sei se vocês têm aqui o bike sharing. Tem, né? Acho que sim, tem. Né? A questão também do car sharing também, e fazendo isso aqui tudo, tal dos hubs de mobilidade, né? Tem uns minutinhos ainda, tá? Então, eu só quero trazer aqui para vocês alguns estudos de caso, né? Que a gente fez aqui para o plano diretores de mobilidade urbana que a gente fez, né? Então, aqui é Nova Santa Rita, tá, gente? Tá? Então, Nova Santa Rita, sim, é um bairro aqui da região metropolitana, e ele é todo ele estruturado em estradas vicinais, né? E não foi feito um projeto de alargamento, e foi tudo ocupado, né? E essa aqui é a estrutura. Então, tudo em forma de, né, mancha de óleo. Baixa capacidade, estradas e barreiras geográficas, além disso, a 116, tem a área de transmissão de energia que não pode construir, tu tem a topografia acentuada. Mas o que nós fizemos para lá, então, né? E nós tivemos a oportunidade de trabalhar o plano diretor e trabalhar o plano de mobilidade junto, né? Então, o que a gente fez, né? Bom, a grande vantagem é que a gente tinha
o território ainda não está ocupado, então a gente conseguiu, essa aqui é 386, e nós criamos um X aqui, damos uma nova centralidade aqui, ali onde tem o posto Sim, se vocês puderem dar uma olhada. Isso aqui é um projeto bem interessante, nós fizemos uma macro rotatória aqui, propondo uma nova centralidade, né? E aí fizemos 2 anéis viários, né? Um mais central e outro mais periférico. Um detalhe aqui, bom, depois eu vou falar quando falar de Canoas, mas enfim, e fizemos uma conexão de Canoas por aqui também. Pode passar. Aí isso aqui é São Borja também, tá? Uma população de 60 mil habitantes, né? Então, o que aconteceu assim? São Borja tem uma estrutura muito particular também. Eles têm isso aqui é onde começou, que eles chamam do bairro Passo, né? A ocupação veio por aqui, né? Aqui tem uma área do Exército, aqui tem uma área alagável, e aqui veio o centro posterior, ali onde tem as casas, os museus dos presidentes, enfim, né? E tem um binário de vias que faz essa conexão aqui, né? Só que, quando foi feita essa política de expansão das universidades, eles colocaram a universidade, a universidade Unipampa. Isso, Unipampa aqui, ó. Então, assim, né? E ela tem uma abrangência regional, então tu não tem leitura, tu não consegue ter leitura para chegar aqui. Tá? E aí a gente pegou o seguinte, ó, vocês veem aqui, ó, tá? Isso aqui verde é tudo área alagável. E esse lado aqui, ó, é uma área alta, mas que não teve interesse por ocupação, porque o conjunto de rodovias é aqui, a macroacessibilidade é aqui vai para a ponta internacional. Tá? Bom, aí a gente fez isso aqui, o seguinte, pegamos anéis concêntricos, né, tá, para ver o que significava a cada 1 quilômetro. Área seca, área alta, só que, como não tinha centralidade, fizeram um cemitério aqui. Não fizeram ainda, mas está cercado lá. Tá? Bom, então, assim... Pode fazer do outro lado, né, gente? Pois é, então pode passar para o próximo. Aí também nós trabalhamos junto o plano diretor e o plano de mobilidade. Lula vai fazer. E o que a gente fez aqui, então, tá? Isso aqui é o hipercentro, onde tem aqui o museu e tal, né? E aqui nós fizemos isso aqui tudo, ó, com altura livre, tá? E esse tudo vindo para cá. Inclusive vindo para cá. Essa área aqui mais roxa é uma área de maior densificação, né? E aí, o que a gente fez para induzir a ocupação aqui, ó? Nós criamos uma perimetral aqui, ó, tá? De tal forma que quem vem de qualquer ponto, aqui acho que vem de Rosário, enfim, aqui vem de Porto Alegre, lá, enfim. Aí quem vem pelo conjunto de rodovias, ó, acessa a universidade por aqui. E, ao mesmo tempo, dá uma centralidade para cá e cria toda uma possibilidade. Tanto é que eles estão chamando de Nova São Borja aqui. Né? Esse centro aqui estão chamando de Nova São Borja. Vamos ver se o mercado tem esse potencial, né? Porque agora, daqui para diante, é o mercado. Bom, assim, isso aqui, rapidamente, também é Barreiras, também um projeto que a gente fez o plano de mobilidade. Né? Barreiras é uma cidade, assim, que está crescendo muito, porque está industrializando aqui, principalmente em função do arroz. Tem uma renda per capita altíssima, só que, assim, estratos centrais aqui e periferia no resto. A cidade começou aqui, mas ela veio para cá através de uma ponte, então é uma cidade nitidamente separada por o rio, e esse rio é um rio bastante grande, né? Bom, aí também em termos, só tem essa ponte aqui, né? Então nós criamos mais 2 pontes, 3 pontes. Outro detalhe, gente, não sei por que fazem isso. Tem uma universidade lá também, a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Adivinha onde colocaram? Aqui! Não? Então, criaram aqui. Aqui é o aeroporto, tá, gente? Tá? Então, assim, o que a gente fez também aqui? Também criamos um anel viário central com ponte, né? Um anel viário externo. E aqui, ó, então, de tal forma que hoje é assim, ó, tu estás aqui no centro, tu vem para cá, ó, tu tem que fazer, para chegar na universidade, tu tem que fazer esse movimento aqui. Não tem acesso por aqui, né? Então, assim, não sei como é que as pessoas se entendem lá, né? Mas, enfim, aí a gente criou essa outra ponte. Volta um pouquinho, só para voltar um pouquinho. E aí, o que a gente fez aqui de diferente? Um detalhe, toda a infraestrutura nova já é com ciclovia, né? Já é com passeio. Aqui também, então, eles têm aqui essa parte aqui, que é muito interessante também, é uma área, né? Aqui é o centro-norte e sul. Aí nós criamos uma ciclovia lúdica e criamos 2 pontes penses aqui. Só para... Aí ele até ia...
Ele ia chamar, o prefeito é muito visionário, ele ia chamar o Calatrava para fazer uma ponte igual a lá. Quem não conhece o Calatrava, ele é o arquiteto da hora ali, que fez o olho aquele lá de Nova York. Bom, aí assim, quando nós chegamos lá, o prefeito disse assim, olha, eu estou com um problema, essa aqui é uma rodovia, tá? A 242. Se eu estou com um problema, assim, que essa minha rodovia tranca tudo aqui, chega nessa rotatória, tem uma rotatória aqui, ó, que tranca tudo. Claro, porque aí não dá vencimento, né? Fica aquela coisa do cachorro mordendo o rabo, né? Aí o que a gente fez? A gente pegou toda a rodovia e nós estendemos as rotatórias. Em vez de fazer uma rotatória, nós fizemos um baguete, né? E isso aqui deu uma eficiência fantástica. Aí vocês vão dizer assim, mas prof, tu tá botando estacionamento aqui, isso não é... Bom, detalhe, eles têm um centro de abastecimento de Barreiras aqui, ó, que é um mercado que tem uma abrangência regional também. E isso gera uma demanda por estacionamento medonha, assim. Então, aí a gente previu bolsões de estacionamento. De tal forma que, assim, aí o prefeito disse, mas eu tenho aqui no Carnaval, eu tenho uma grande, né, que utiliza tudo isso. Então, nós fizemos tudo com elementos móveis, que chega o Carnaval, tira tudo, só com sinalização, tachões, floreiros. Deixa eu passar. Isso aqui também é a mesma forma, essa aqui... Oi? Sim, tá bom. Tá, isso aqui é a mesma coisa, vamos agora voltar. Canoas, gente, tá? Então, Canoas também, qual é o maior problema de Canoas hoje, né? 116, trem, né? Tem o que a gente chama aqui do centro da Manhattan, né? Tanto é que... Aí também nós fizemos o plano diretor de Canoas, e o grande desafio era isso aqui, tá? Então, aqui ó, a gente tem, acho que são aqui entre a Inconfidência e aqui o Boqueirão, acho que dá quase 3 quilômetros aqui, sem nenhuma acessibilidade. Bom, aí, assim, tem isso aqui que era uma visita técnica que a gente fez em Lima, né? Que tinha o seguinte, aí o que eles fizeram? Essa aqui é a rodovia Pan-Americana, que começa lá no Canadá e termina no Chuí. E ela passa por dentro de Lima. Então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas a rodovia, foram feitos 2 cortes e a rodovia é enterrada. Pode passar. E aí nós utilizamos exatamente esse modelo aqui, tá? Então, naquele trecho entre a Boqueirão até a Inconfidência, o nosso projeto é que toda a rodovia 116 seja feito um corte, ela passe, né? Aqui, então, aqui o fluxo da rodovia, e aqui em cima, então, se façam só tabuleiros, né? Aqui o fluxo da rodovia por baixo e aqui são os tabuleiros. Aqui é o hub de mobilidade, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, cria uma pista por cima. Né? E não tem todo o dispêndio de fazer um túnel, não, são só tabuleiros aqui. Isso, um tabuleiro que a gente chama, né? Tá passando rapidamente, então. Tá, aqui também nós fizemos novas conexões aqui metropolitanas, né? Principalmente aqui 118, Esteio, Nova Santa Rita, aqui juntando aqui nessa ponte já da rede ferroviária. E uma outra ligação aqui com a BR-290 ao sul também, né, que a gente a gente diz que é juntar as duas Fernando Ferrari, aqui é Fernando Ferrari de Canoas e aqui é Fernando Ferrari de Porto Alegre. Esse aqui é o modelo, né, que a gente fez, então, ali o nosso modelo de hierarquia. Pode passar rapidamente. Isso aqui é ciclovia. Se eu tenho um tempinho ainda para falar de ciclovia? Muito pouquinho. Bom, quando a gente foi trabalhar lá, já tinha ciclovia feita, já tinha um plano diretor cicloviário feito. Só falta um pouquinho. Plano diretor cicloviário feito, tá? E isso aqui tudo isso aqui que era sistema viário, tudo isso aqui tinha ciclovia. E aí eles se deram conta do seguinte, se fosse fazer ciclovia, os carros não andavam mais. Aí começaram a implantar 1 ou 2, mas eu tenho 8% da população que anda de bicicleta e vocês estão me enchendo. Vocês aprovaram, os vereadores aprovaram, né? Bom, enfim, aí isso que está amarelo aqui, tá, gente, nós rebaixamos só para sinalização de advertência. Coloca aquela sinalização, cuidado, bicicleta, tal. Tudo que está em amarelo nós tiramos. E o que está em vermelho nós mantivemos e ainda criamos uma outra rodovia aqui, tá? Uma perimetral aqui essa perimetral que já tinha no plano diretor deles, que é fazendo o contorno ali da 448. Essa aqui é a rede de pedestres, né? Aqui. Então nós fizemos... Tá, então tá, vamos passar isso aqui. Vamos passar, que eu trouxe. Aqui é a carga, aqui é o transporte coletivo, tá? Então, o que aconteceu? Quando nós estávamos trabalhando lá, já tinha esse projeto do Aeromóvel, né? E aí, o que a gente faz? Já tinha estudo de viabilidade, já tinha o coisa já sendo feito o veículo já sendo feito pela Marco Polo. E assim, né? Aí, quando a gente foi fazer a pesquisa, não tinha demanda, né? Não tinha demanda.
E aquele tipo do projeto assim, ó, tu antes faz o projeto e depois tu vai testar a demanda, né? Tu faz primeiro, então, assim, o que é aqui? É o Gajuviras, tá? Aqui é a Harmonia, né? E ele integrava tudo aqui, ó, integrava aqui nessa estação aqui, tá? Aqui, ó, superpondo é aqui, integrava aqui, de modo que quem vem ao centro tinha que ainda fazer um transbordo. Não? Mas era um tema super delicado, né? Um tema extremamente delicado, né? Deu até processo isso, né? Estão respondendo processo por conta disso, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um traçado teórico, aqui a gente fez um 8, né? Mas com todas as linhas chegando no centro, fez um 8 estruturante para pegar o centro, pegar o hospital, pegar que tem um centro de tecnologia aqui, tem umas outras coisas, e a gente remeteu aqui para a elaboração do plano diretor setorial de transportes para a gente não se comprometer. Até porque as pesquisas que a gente fez lá eram muito precárias, assim, a gente não tinha como definir o modelo operacional. Bom, é isso, gente. Então, obrigada pela paciência aí de ter ultrapassado o meu tempo, tá? E estou à disposição.